eu coloquei 4 subtítulos aqui. Tá. Você vai falar muito da ATM, né? Da DTM também. Então, você sabe que é super vasto. Eu passei isso para você, nem você falou, Dani, você topa? Eu falei, topo. Aí você falou assim, você vai falar do quê? Eu falei, nossa, peraí. E nesse dia, Fábio, eu participo de alguns grupos, né, de ortodontistas e justo nesse dia que você me convidou, apareceram 2 ou 3 casos, mas isso já vinha ocorrendo, né, de alunos e de colegas postando. E assim, eu tenho acho que uma outra forma de enxergar, né, o paciente e são essas coisas, e aí eu começo a falar e parece que eu estou falando mandarim, né, chinês. Eu falei, nossa, então, eu falei, passei para você, o que você acha da gente falar disso, disso, disso e disso? Que para mim estão interligadas, estão conectadas, né? E as pessoas compartimentam. Então, a simetria facial é uma coisa, laterognatia é outra coisa, não consegue enxergar no mesmo paciente os sinais clínicos, né? Que tudo isso vem é um pacote. E tem mais coisas, você pôs 4, mas são 7. Mas me fala o seguinte, e você começou a despertar, é que você, assim, é precursora, né? Você trouxe, assim, não popularizou, mas trouxe as ideias do extraradicular para o Brasil, né? E agora, com essa filosofia do Sato, você também vem difundindo muito, né? Onde você foi buscar esse conhecimento aí? Olha, não é segredo nenhum, meu filho é um tremendo de um classe 3 esquelético, né? E eu passei alguns anos tentando tratar o Lorenzo sem máscara facial, porque eu usei nas crianças, eu usei máscara quando eu era jovem, eu sou classe 3 compensada, né? E eu sei o que é dormir com uma máscara e eu não desejo isso para o filho de ninguém. Usei em pacientes, é muito triste, né? Você colocar uma máscara sem ter usado uma, para saber o que é dormir com uma Le Petit, né? Ou uma Delair, sei lá. E o Lorenzo, eu jurei que eu não ia fazer isso. Então eu comecei para tratar o Lorenzo. E aí eu fui atrás dos melhores que tratavam classe 3. E aí você começa a jornada. Vai lá com os alemães, né? Então você vai atrás do Bjork, vai atrás desse povo. Aí depois eu conheci o Christian, porque nós éramos doutores Damon, você ainda é, mas eu era doutora Damon, né? Então, ele veio a primeira vez, há 9 anos atrás, ele foi num Damon Forum, lembra? Sim. Eu vi o Christian nessa vez, e aí eu fui até Taiwan. Acho que a gente foi um dos primeiros grupos, né? Aí, com a Patrícia já tinha ido, a Patrícia falou, vamos, Dani, então nós vamos um grupo da América do Sul para ficar lá e eu queria ver o Dr. John Link, o professor do Esse Christian. aí, para mim, é o gênio, né? Não é? É o John Lin. E aí depois mas eu fui ver o par também, então eu fui para a Coreia, fui em vários países, fui atrás dos melhores. E na Coreia teve um encontro, eu já acabei ficando de um curso leva ao outro, eu estava em Seul, e eu fiquei para o encontro do Miau, de 20 anos da morte do Dr. Kim, né? Que, na realidade, essa nomenclatura está errada. O professor Sato não faz miau. Ele usa o arco, o miau, para fazer o conceito dele, que é crânio mandibular, né? Uma ortodontia gnatológica. E bastou meia hora de ouvir esse homem falar. Eu falei, nossa, ele tem razão. Ele tem razão. Né? Ele está certíssimo. Ele explicou várias coisas que ninguém me explicava, né? De como surgem as maloclusões, como tratar as maloclusões, com estabilidade, né? Porque aí entra que ele tem estabilidade, oclusão, maloclusão. Então, você tratar as maloclusões sem recidiva. E eu tinha 50% dos casos do meu consultório eu tratava. Às vezes tratava até sozinho. O paciente sumia e voltava melhor, né? E os outros 50% nem com mini implante. Piorava a classe 3. Piorava. Eu falava assim, pô, mas eu tratei ele há 2 anos, recidivou de novo. Então, foi olhando a minha casuística, Fábio. Entendeu? A minha casuística. E aí, vem do professor Sato, não existe Sato sem Slavicek, porque o conceito de oclusão é do Slavicek. O professor Sato traz o conceito de planos oclusais, né? De crescimento e desenvolvimento crânio-facial. E o professor Slavicek também. Então, a gente estuda antropologia, né? A evolução do homem. E estudando os conceitos de oclusão, de uma gnatologia moderna, não a gnatologia antiga, né? Que tem 47 anos, não é tão moderna. Daí você foi buscar esse conceito do Slavicek lá na Tcheco? Fui na Viena, na Áustria. Viena, Fui para Viena.
Fui para a Áustria e eu vou te você contar. tem muitos contatos lá, né? Você tem muitos contatos. Você tem um grupo forte lá, né? Você vai sempre. Então, eu dou o currículo básico, né, de Viena no Brasil. Eu sou a representante do VIECID no Brasil, que é o currículo básico que também é dado em Viena. Também dou em Viena. Só que lá em inglês, aqui em português ou espanhol, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade com o idioma, faz aqui. Quem quiser ir para Viena, faz lá. Então, Viena foi assim. Eu vou contar a história. Depois do meu terceiro tratamento ortodôntico, adquiri uma DTM, tá? Eu adquiri uma DTM, então eu sei o que dói. E é a minha articular, não é neuromuscular. E aí eu procurei alguns experts aqui no Brasil, não vem ao caso, mas experts, e um falou para mim que não tratava, controlava. Eu falei, não é possível, né? Aí o outro me entupiu de remédio e falou que eu estava causando a DTM. A culpa era minha, porque eu sou ansiosa. Eu falei, mas eu sempre fui, né? E eu sei exatamente quando começou a DTM, a minha, e como é. E depois o outro, então assim, um me deu remédio, disse que não era um problema de oclusão, mas me deu uma placa oclusal. Eu falei, então pra quê? Se não é minha oclusão não tá causando, você vai me dar a placa pra quê? Né? Aí o outro... Entendeu, Fábio? Ninguém me deu um diagnóstico. E aí eu vou contar a história que ninguém sabe por trás. Eu fui dar uma aula com a Patrícia, lá em Cartagena, na Colômbia, para um grupo de portugueses, olha só. Os amigos queridos de Portugal vieram aprender a usar mini implante com a gente. E a Patrícia, nessa data, o pai dela faleceu. Então ela tava, foi. E ela falou, Dani, você assume o curso? Eu falei, pode deixar, eu vou assumir o curso. E eu tava lá, né, no enterro dele tudo, eu falei, fica com a tua família que eu dou o curso para eles. E no final do dia, Fábio, eu falei tanto e tava com tanta dor que a gente tava, imagina, 6 horas da tarde, Cartagena, tá pôr o sol, a gente foi jantar, todo mundo conversando na mesa e eu assim, ó, eu tinha uma dor que eu não conseguia falar no final do dia. Mas uma dor. E aí a Alejandra Londoño virou para mim e falou assim, Dani, você tá com dor? Eu falei, não, eu tô morrendo de dor, não consegui abrir o olho, nem a boca. Aí falou assim, você vai embora domingo? Eu falei, vou. Eu falei, não, troca a sua passagem e fica comigo em Bogotá. Você fica na minha casa, eu vou fazer um exame em você, vamos tratar essa DTM. Vamos pelo menos diagnosticar. Eu falei, mas não é multifatorial? Ela falou assim, também, mas se for oclusal, a gente diagnostica. Vamos te dar um diagnóstico. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, troquei minha passagem e fiquei. Ela me recebeu na casa dela, né? Com a família dela. Fiquei no consultório com ela uma semana. E foi a primeira vez que alguém fez uma palpação em mim, como deve ser feita, né? Então, ela fez uma palpação não só dos músculos externos, mas internos, da articulação. E eu tinha dores em músculos que eu não sabia que eu tinha, sabe? E aí eu passei por alguns experts no Brasil, né? E aí ela fez a palpação na musculatura e o meu digástrico doeu por 20 minutos. Minha lágrima escorreu. Aí ela fez uma condilografia e ela me montou em articulador. E aí quando ela me mostrou, e nós fomos fazer uma sessão de reposicionamento mandibular controlado, que ela tirou a minha dor em 4 minutos, eu falei, aonde eu aprendo isso? Porque eu senti em mim, eu falei, Alexandra, aonde? Ó, você tem que ir com o professor Slavicek em Viena. Isso era março, Fábio. O curso era em maio. Arrumei minhas malas, levei uma mala extra, comprei tudo, não sabia usar nada. Eu falei, mas eu vou aprender. Porque foi a única pessoa que falou, a sua DTM é essa, assim, assim. E a minha dor sumiu em 4 minutos. A dor articular em 15 dias. A dor muscular em 4 minutos. Então eu falei, pronto, eu quero aprender. E aí começou a peregrinação, isso faz 9 anos. Então, veio através da Alejandra, a doutora London. Alejandra, colombiana, que despertou tudo isso porque você tinha falado muito e usado muito. Tava tudo doido. Naquele dia, você trabalhou por vários dias seguidos, é isso? Que 3 dias. 3 dias. E foi assim, Fábio. Então, aí eu comecei a ir atrás e abri um novo panorama, um novo horizonte, que é o que eu queria falar hoje. A gente se preocupa muito como ortodontista, acho que segue muito a linha americana, né? Que a gente chama de mainstream ortodontics, ortodontia convencional, de cátedra, né? Das universidades americanas, tá? Porque tem universidade na Alemanha, na Áustria, na Rússia, que ensina outra coisa.
aonde a gente está muito preocupado com mecânica, né? Biomecânica, mecânica, para movimentar essas pecinhas brancas. E a gente esquece que quem faz a função é a ATM. Os dentes são interferência ou guia, mas quem funciona é a ATM. Num eixo de rotação. Então, você imagina que a ATM não tem parafuso, né? Ela roda e translada. Então, eu tenho um eixo de rotação direito, um eixo de rotação esquerdo. Imagina um fio imaginário passando pelo meio, que se não tivesse o crânio, ela rodaria 360 graus. Então, a gente tem que lembrar que é uma articulação que ela translada e roda. É a única do corpo humano. E aí, então a gente tem que lembrar que o que é conhecer, eu não conhecia, eu tô falando para você porque eu vim da mesma formação que você. Eu me formei no Brasil, né? A gente tem a mesma formação básica e depois de especialização. Nunca me falaram isso. Eu nunca tive oclusão, como deve ser. Nunca me falaram, você tem que terminar o seu caso assim por causa disso. A terminação do caso é o mais importante, né? Quando você termina. Então, só intercuspidar. A pior coisa que você pode fazer é tirar o fio e botar elástico pro vestibular. Pior coisa para intercuspidar. Porque você lingualiza tudo. A gente passa o dia inteiro em desoclusão. A gente chama DVO, né? E DVR. Então, a dimensão vertical é repouso. A gente tem uma desoclusão de 2 a 4 milímetros sempre. Não precisa mandar o paciente desocluir. Ele vive desocluído. A gente só oclui quando deglute, 2.800 a 3.000 vezes ao dia. E quando bruxa à noite, o bruxismo noturno, né? Quem não bruxa não oclui nunca à noite. Mas aí eu truco, se você não bruxa à noite. E aí, só porque quando você vai engolir o bolo alimentar, que você vai deglutir. Senão você não oclui, certo? Então, os dentes são onde a mandíbula aterriza. E a gente fica tratando o paciente onde a gente acha que tem que pôr o dente, sem ver aonde essa mandíbula tem que estar. Essa é a diferença do que eu faço hoje em dia, porque eu fazia antes. Eu era igualzinha. Bota 2 buckle shaft, manda ver, né? E aí eu tenho casos e foi isso que levantou essa lebre, porque hoje com a ancoragem esquelética, a gente pode muito mais movimento do que a gente podia antes, né? Distalizar molar inferior não existia há 15 anos, 20 anos atrás, lembra? Não se distalizava a molar inferior. E eles fazem isso há mais de 20 anos, né? O professor John Lin aí. Para você ver. Aí você vê o professor Sato faz isso há 47. Sem mini implante. Então eu pergunto o seguinte, você, na tua opinião, os orientais e essa tua filosofia, eles são mais avançados que os americanos? São. Eu também acho. Eles estão Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O americano é uma indústria, é uma produção em massa de dentes alinhados. Tá? Eu sei porque a gente estuda lá, eu trabalhei lá, a gente vai muito lá, né? Então, eu tive um relacionamento... Mas saiu do protocolo, eles já... Ah, não tem. É protocolo, conseguem... é protocolo. É protocolo. Quem trata lá é assistente, né? Assistente não é nem dentista. Ela é treinada para trocar fio e protocolo. Eles têm o protocolo. Segue o protocolo 1 ano e meio, braces off. Tira do jeito que tiver. Por quê? Porque acabou, o seguro pagou já, tem que entrar outro. Entendeu? Eles ganham muito dinheiro. O ortodontista americano ganha muito dinheiro. É rico mesmo, né? Sim, 2,5 milhões ao ano. Leva 900 mil livre, né? Por ano, dólares. Não sou contra. Eu sou contra a massificação e protocolo. Porque não existe uma maloclusão igual a outra. Existem coisas parecidas, mas cada um é cada um. E é muito difícil você ver Estou generalizando, mas um ortodontista americano individualizado. Tá? Porque não são eles que põem a mão. Tem 6 assistentes e elas põem a mão. É 5 minutos por cadeira. É que individualizar encarece, né? Para o sistema. Eu vejo assim, você já conheceu bastante. Encarece aquele sistema de não tocar, de não palpar. É massa. Para quê? Você vai tocar e palpar para quê? Não é? Não, você veio ali para corrigir o dente. A queixa do paciente é o sorriso. A minha queixa hoje em dia no meu consultório é dor. Dor, assimetria, mordida aberta que reabriu, recidiva de cirurgia, reabsorção condilar. Isso é o que eu trato hoje. Mas antes era sorriso. Eles querem sorriso bonito. Só pepino. Só pepino. Alguém tem que pôr a mão, né? Ó, já deu um esquenta bom, hein? Que já começou aí. Mas fala para mim, então, como que eu diagnostico o desvio da linha média inferior? Então, vamos lá. Seguindo o teu tempo. Vamos Fica lá. à vontade. Tá.
eu acho que assim, algumas coisas básicas que todo mundo pode fazer e deveria fazer. Primeira coisa que você tem que olhar é se a linha superior está simétrica, se a linha superior está no centro da face. E não é no centro do nariz, nem na glabela, a gente olha o filtro, tá? Então, você vai olhar o filtro e vai ver aqui, tá? Porque várias vezes o nariz está desviado também, tem desvio de septo, né? Então, você não vai criar a sobrancelha, não tem como ir. Então, você vai pelo filtro e olha o freio. Então, você levanta e olha o freio labial superior. Se a linha média superior está coincidente, se não estão as duas desviadas, tá? E aí você vai olhar a linha média inferior, você vai pegar o lábio, os dois dedos, puxar o lábio, não para um lado nem para o outro, puxa reto e olha o freio labial inferior. Se os dois incisivos centrais, se o freio está no meio dos incisivos centrais, não é desvio dentário. Tá? Então, não é a linha média que está desviada. Aí começa a nomenclatura, está errada. Porque quando a gente fala assim, tem um desvio de linha média superior, a maxila está grudada no crânio, Fábio. Então, se está desviada, é dentário. A não ser que você fez uma cirurgia, deu caca na cirurgia, o cirurgião errou e desviou a maxila. Eu tenho um caso desse também. Tá? Mas, se está tudo no lugar, você vai pelo freio labial, desvio de linha média superior é dentária, porque a maxila está grudada no víscero crânio. Tá? Sim. Agora, o inferior não dá para falar que é desvio de linha média inferior. Aí vem a outra nomenclatura. Aí é um desvio o quê? É postural ou é funcional? Tá? Então, você viu que tem um desvio, já viu que o dentinho inferior está desviado, mas os dois estão coincidentes com o freio, opa! Tá? Então, aí, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Poxa, eu não conhecia essa técnica, viu? Que interessante. É uma coisa básica que você pode fazer rapidinho no teu paciente, tá? Muito bom. Então, você vai primeiro avaliar, e hoje em dia está muito complicado, porque as pessoas avaliam foto, não pede nem tele, faz planejamento no computador, tá tudo fácil, né? Então, é o seguinte, aí você pegou uma tele do paciente, você olhou, tem 2 contornos mandibulares, desconfia. 2 contornos mandibulares, ou o paciente inclinou a cabeça na tele, no cefalostata, ou tem assimetria. Então, a gente não olha também, porque ninguém traça mais, né? Caiu em desuso, eu vi hoje que caiu em desuso cefalometria. Não é possível. O primeiro teste é esse. Vamos ver se o incisivo está coincidente com o freio, vamos suspeitar de outra coisa. Aí você faz uma coisa muito simples, sabe? O paciente na sua frente, se você tiver alguma dúvida para guardar para depois, pega o teu telefone, tá? Faz um videozinho caseiro. Pede para o paciente segurar os afastadores labiais e abrir e fechar a boca devagar. Abertura e fechamento é movimento cêntrico. Tem que abrir reto e fechar reto. Se faz isso, desconfia, tá? Se você contar os dentes e tem agenesia e os incisivos não estão no centro do freio, é desvio dentário. Mas, muito provavelmente, quando tem agenesia e tem desvio dentário, também tem desvio mandibular. Tá? Então, assim, primeira coisa é estático. E aí você vai avaliar o dinâmico. Abre e fecha. Abriu e fechou. Tem desvio? Aí é pepino. Por quê? Porque aí é um desvio funcional. E a gente tem que lembrar que minha mandíbula, tá? A mandíbula, ela não desvia assim. Ela é 3D. Tá? Então, a gente não faz que nem macaco, a gente não é primata, a gente não abre a boca de lateralidade, porque o nosso arco é fechado. Você protrui e faz lateralidade, protrui e faz lateralidade. Então, se essa mandíbula está desviada, ela está desviada nos 3 planos do espaço. Não é só laterognatia. Entendeu? E aí você tem que ver a terceira. Então, assim, desviou na abertura e fechamento, desconfia de problema articular e de deslocamento de disco. Desconfia. Aí, nesse paciente, você vai fazer uma análise mais profunda. Você vai pedir, com certeza, eu nem penso, eu já peço uma ressonância. Eu preciso ver tecido mole, tá? E a ressonância é o padrão ouro pro disco, né? Acabou, eu não vou nem chutar, eu vou pedir uma ressonância. Mas é a minha análise estática, nós estamos falando de estático, a ressonância é estática, mas eu vou ver tecido mole. E aí eu gosto de pedir uma tomografia só de articulação, tá? Porque a tomografia de articulação, você pode pedir craniana, também facial, se você quiser, mas o arquete não te dá a qualidade que o acuiton não te dá, tá? Para ver a articulação. E aí eu já peço
Porque se tiver assimetria facial, é difícil de tratar. Porque a assimetria facial é congênita, tá? Você nasce com assimetria facial. E a criança cresce com assimetria facial. Ou pode ser oriundo de uma queda na infância. Você tem que fazer uma bela de uma anamnese. Mas aí esse é o paciente mais complicado, porque ele já tem um comprometimento transversal, ele tem um desvio 3D dessa mandíbula, que a gente tem que descobrir se o desvio é póstero superior, póstero anterior, né? Súpero anterior, póstero superior. Aí tem que avaliar direitinho. Para onde está desviada essa mandíbula, para onde você vai tratar. E aí que eu falo que esses pacientes, né, que têm desvio de linha média, normalmente, se for pouquinho, né, e pouquinho pode ter acometimento de desvio de deslocamento de disco também. Se for meio dente, você olha, metade do incisivo está desviada, você vai perceber que de um lado é subdivisão. É a famosa maloclusão, subdivisão. Então, mais uma coisa que a gente tem que ficar atento, que maloclusão, subdivisão ou assimetria não se trata com extração assimétrica. Porque não é um problema dentário, é um problema... A maxila é fixa, a mandíbula se adapta de acordo com essa maxila. E os dentes sempre buscam máxima intercuspidação para poder mastigar, para poder bruxar, tá? Então, a mandíbula vai se adaptando à maxila, não é the other way around, tá? Então, a mandíbula cresce de acordo com a maxila e ela vai se adaptando a esses contatos oclusais. E a mandíbula sempre desvia para o lado de menor dimensão vertical, que vai ser o classe 2 subdivisão. Então, quase sempre, essa subdivisão classe 2 é para esse lado que a mandíbula está desviada. Apresenta-se como uma classe 2, porque houve uma compressão do côndilo, uma inibição do crescimento. Tem cabeça e não tem pescoço. Por exemplo, Fábio, vamos retroceder um pouquinho. Aí a gente entra mais profundo nessa simetria craniana, que eu vou falar de postura também. Quando o paciente abre e fecha e não tem desvio, mas tem no fechamento desvia, pode ser contato dentário. Aí você tem que avaliar qual é o primeiro contato desse paciente. Mas para avaliar, você tem que desprogramar o paciente. Aí a gente entra naquela nova seara. O ortodontista tem que saber desprogramar o paciente. Tá? Como você vai desprogramar, não me interessa. Bota 2 roletes de algodão, bota 4, faz um giga anterior, manda morder o iPhone, o que você quiser. Desprograma. De 4 a 15 minutos, dependendo do caso. E você já começa a desconfiar. Alguma coisa está errada. Porque ele abre e fecha sem desvio, tá? Mas quando ele fecha, pum, desvia. Algum contato prematuro. Eu, particularmente, Dani, monto todos os meus pacientes em articulador. Eu acho muito difícil, muito enganoso ver primeiro contato na boca. É muito difícil. Porque pode ser o último molar, pode ser o incisivo, mas tem que ser o primeiro contato desprogramado. Porque a musculatura, crânio, né, o sistema crânio mandibular, ela reposiciona o côndilo. Então, você tem o masseter profundo, o pterygoideu lateral e o ligamento retrodiscal, mais o temporomandibular, mais o feixe anterior do temporal, vão reposicionar esse côndilo, tá? Então, essa musculatura que trabalha no fechamento, são esses músculos que a gente tem que avaliar. Quando fecha, se tem uma interferência dentária, a musculatura, pum, acomoda. Aí vai ter dor no digástrico, pterygoideu medial, milioideu, homioideu. São outros músculos que têm dor. Quando palparam você, quando a Alejandra palpou você, ela palpou o pterygoideo lateral? Nossa Senhora! Puta, que dor que dá isso aí, hein? Não é? Então, assim, imagina o meu. Então, pterygoideu lateral. Então, assim, eu uivava, mas o meu mais dolorido era o digástrico, porque eu tava em assimetria, então eu tava sempre tentando equilibrar. Mas doeu, claro. Então, essas coisas a gente tem que ver. Qual é o primeiro contato? E aí, hoje foi até legal, não sei se o Thiago tá aqui, se você tiver um beijo, postaram no grupo lá, né, Vou ativar o comentário para ver se ele tá aí. Para ver se o Rafael tá aí também. Então, um colega postou num grupo um caso interessante pedindo ajuda, né? E ele comentou o seguinte, olha, né, tem um pouquinho de dor aí, não tinha desvio nenhum. Eu até falei para ele, pede para abrir e fechar, vê se tem desvio, porque, Fábio, o fato de você ter a oclusão em fechamento, os dentinhos bonitos, ocluindo bem e sem desvio da mandíbula, não significa que não tenha. Tem que olhar a superior.
tá? Porque muitas vezes... Por acaso é o doutor Ti Teixeira? É ele? Não, é outro. Mas oi, Ti. Também. Então, assim, na realidade, quando você... Eu tenho muitos casos já tratados. E o sorriso tá lindo, tá pianinho, do lado do chocolate, o lado de fora. Quando abre a mandíbula, desvia. Então, às vezes usou elástico pesado, usou 2 buckle shells para tratar uma simetria, jogou para trás, deixou simétrico porque a musculatura reposiciona. De acordo, a mandíbula se encaixa de acordo com a maxila, tá? Mas não significa que está tratado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Como que a gente vai tratar essas assimetrias? Essas simetrias. Então, se abrir e fechar e tiver simétrico, aí nós vamos descartar o problema de disco deslocado. Tá? Aí nós vamos ver qual é o primeiro contato na boca do paciente. Como eu falei para vocês, tem que ter papel carbono, não serve, papel carbono é grosso, tem que ser o acufilme, no máximo 12 micras, porque qualquer coisa mais que 12 micras é interferência oclusal, tá? Então, 12 micras, melhor 8 micras, mas acho que não vem para o Brasil, só 12 micras. Então, vamos testar qual é o primeiro contato desse paciente, tá? Assumindo que é dentário. Aí fala assim, então faça o ajuste oclusal em hipótese alguma. Passar broca no dente é a mesma coisa que passar broca no côndilo, entendeu? Então, a gente não faz ajuste oclusal sem ter o diagnóstico. Porque senão você vai passar a vida inteira ajustando. E você cria compressão. Isso aí é uma... Os protesistas ainda não, porque eles são treinados assim, eles veem muito essa parte, né? Esse contato micra, desgastar, tudo. E não é cabelo, né? Não é cabelo, isso aí não tem volta. Não tem volta, né? E aí você para pensar, principalmente se o paciente tem queixa de dor. Já tem dor. Dor quase sempre é compressão. A gente tem que avaliar. Mas você vai passar uma broca para fazer um ajuste oclusal para quê? Né? Ajuste da onde? O que você vai ajustar? O que está errado? Esse é o primeiro contato, não significa que está errado. Às vezes é uma interferência. Então, tem que tomar muito cuidado antes de passar broca em qualquer coisa. Mas aí, voltando ao desvio, então a gente vai falando do desvio do linha média. Então, essa linha média está desviada, tá? Eu falei para vocês, por mínimo que seja, a gente vê sem primeiro contato, atresia maxilar. Às vezes, a gente usa bracket negativo, né? A maioria dos toques de pré para trás é tudo menos. Né? Menos 11, menos 12, menos 17, menos 20, menos 30. Que é um perigo, porque quem faz função é cúspide palatina na fossa inferior. E os dentes superiores ficam todos lingualizados. Tá? Então, você acaba trancando essa mandíbula na hora de fazer lateralidade. E ela acaba desviando para acomodar. Então, às vezes, você tem que melhorar o seu torque ou desenvolver um pouco esse arco superior para a mandíbula poder ter liberdade. A mandíbula, Fábio, sempre quer vir para frente. Ela sempre quer liberdade. E a gente, ortodontista, tranca ela para trás. Às vezes, os incisivos muito verticalizados, os de baixo baixem, os de baixo batem e ela vai para trás. Então, a mandíbula, ela é um osso solto. E a gente consegue manipular e colocar, né, no lugar que a gente acha que deve ser. Então, olhando essa assimetria, comece a olhar o seu paciente no minuto que ele está na sua frente. Veja se tem uma sobrancelha mais alta que a outra, uma orelha mais alta que a outra, tá? O que acontece? Isso é uma simetria craniana. E esse pacientinho já cresceu assim. Muito provavelmente, essa assimetria craniana vem do quadril da mãe, quando estava dentro do útero, né? Então, essa assimetria seria muito fácil resolver esse problema se no Brasil fizesse como em Paris, por exemplo. A criança nasce e ela passa, na primeira semana, ela tem a primeira vacina e ela vai e passa no osteopata. Porque com o advento da cesárea, você não coroa o bebê, você não faz a contratura do canal vaginal e não alinha os ossos cranianos. A natureza é muito sábia. A gente faz um corte e puxa o bebê, fica do jeito que for. Então, o osteopata corrige muito rápido, muito suave isso daí. Em poucas sessões, ele alinha todos os ossos cranianos. Porque a simetria facial é falta de alinhamento de osso craniano. A membrana craniana está em torque. E ela não é elástica. E a criança cresce num padrão de torque. Calma aí, então, o osteopata, isso aí é um padrão europeu, que você fala. Padrão europeu. Ah, ok.
Na gestação, ele faz esse trabalho na mãe. Se pegar na mãe. Se não, ao nascer, a criança, ao nascer de cesárea, né? Que é o país do Bernard Bricot, né? Que é a França. Então, a criança nasceu de cesárea, ela já passa com a osteopata, 1 semana de vida. Ah, é muito Entendeu? naturalista, né? É muito... Mas tá certo. Tá certo, Tá porque certo. vamos imitar a Opa, natureza, né? claro. Claro, a gente salva a vida da mãe, salva a vida da criança, mas estrumbica o resto. Então vamos imitar a natureza, já que o bebê não coroou, não houve aquela contração do canal vaginal, não houve o alinhamento, o osteopata com o bebezinho alinha muito bem, muito rápido. E aí a criança vai crescer melhor, respirar melhor, amamentar melhor, porque torção craniana não é brincadeira, né? Os ossos desalinhados. Aliás, tem um trabalho muito bonito, agora foi publicado no AJO, tá? Uma revista de peso, porque quando eu cito os trabalhos, às vezes outro dia me falaram que Sato e Slavicek não representa eles cientificamente. Que pena, né? Que pena. Me representa cientificamente. Então, o trabalho não é do Sato nem do Slavicek, é do Jorge Coro e do Roberto Velasquez, muito bonito, mostrando o que é um desvio mandibular, uma laterognatia, em 3D, inclusive mostrando que os ossos temporais estão desalinhados. Em todos os casos de que tem MLD, Mandibular Lateral Deviation, tá? Tem desalinhamento dos ossos temporais. Porque a gente esquece que o víscero-crânio cresce de acordo com o neurocrânio. Primeiro cresce o neurocrânio, depois o víscero-crânio. A face não cresce sozinha, está grudada no crânio. Então, o que você tiver, né, nessa calota craniana, você vai ter, claro, os esfenoides estão grudados nos palatinos, a maxila, você vai ter a cópia do que está por trás. Então, a base craniana é importante saber. Então, tem esses pacientes que têm assimetria facial, vão ter desvio mandibular, alguns, Fábio, mais importantes, outros mais suaves. Mas a gente tem que saber diagnosticar todos, tá? Então, assim, e aí você pode se expressar numa classe 3, numa classe 2 ou a subdivisão. Então, muito cuidado com subdivisão. Quer avaliar uma subdivisão? Pede para o paciente centralizar a linha média. Manipula a mandíbula dele para centralizar. Vocês vão ver que a mandíbula sempre vem para frente. E ele vai ser classe 2 dos dois lados, ou ele vai ser classe 3 dos dois lados, mas ele nunca vai ser classe 2 ou classe 1, classe 3 ou classe 2. É a mesma malucução dos dois lados. Interessante, hein? Mas você tem um grupo que... me fala o seguinte, você tem um grupo... É que esse ano parou tudo, né? Mas você tem um grupo que você faz essa filosofia aqui no Brasil, é isso? Sim, tenho. Tá. Somos poucos, mas somos sinceros. Parou tudo aqui agora, esse ano. Parou. Eu tinha um grupo que ia começar agora em outubro, pediram para deixar para fevereiro. Então, final de fevereiro. Porque outubro não sabia se podia viajar, tinha gente vindo de outras cidades, então a gente ia começar um grupo em outubro. Mas tenho. E já é um grupo mais especialistas, né? Já mais experientes, é isso que eu quero dizer. São todos especialistas, né? São todos, desse grupo são todos ortodontistas. Mais experientes, porque o que você está falando para o recém-formado é um pouco... já é um pouco obscuro isso que você está falando. Para o ortodontista é obscuro, vamos dizer assim. Porque o dentista não sabe os 4 músculos da mastigação, não sabe o que é disco, então, né, tem que ir devagar. Você concorda que está tudo errado? A gente deveria saber, né? Porque é a base de tudo, né? A base de tudo... Teria que ter uma matéria na graduação de ATM. Isso... Então, eu vou mais além. Eu acho que assim, olha, eu não sabia... A gente já tem anatomia, mas a gente não tem fisiologia. Tá? Então, hoje, uma coisa que eu estudo muito é neurofisiologia. Tá? Porque o sistema neuromuscular é muito rápido. Ele trabalha em milissegundos. Falei para você que a minha dor sumiu em 4 minutos. E os pacientes que a gente diagnostica corretamente e vê que realmente a DTM é causada pela oclusão, quando você reposiciona a mandíbula, a dor muscular some em 4 minutos, a dor articular some em 15 dias, não precisa dar remédio. E eu não sou a única que faço isso. Nós somos, atualmente, no mundo inteiro, 350 alunos do Slavicek que fazem isso. Né? Então, eu não sou a única, não dá certo só na minha mão. É reprodutível e repetir. Você consegue reproduzir. Tá? Muito bom.
Então, eu acho que isso é importante, saber que é uma ciência, feita de uma forma bastante científica, amplamente documentada, tá? A gente tem, documentação é importante e funciona. Então, eu concordo com você, devia ter uma matéria, acho que devia ter, né? Crescimento e desenvolvimento é uma das coisas mais importantes, né? A gente não sabe como a face cresce. É porque isso, o protesista vai dar, o professor que faz prótese, daí empurra para lá, empurra para cá, o bucomaxilo, não tem não é algo específico. E DTM gera muito sofrimento, não só para a pessoa, mas para todos que convivem com a pessoa. É um sofrimento. Concordo. Por exemplo, olha, hoje tem uma revisão da literatura de 2016, tá? Que fala que 6 a cada 8 crianças, 5 de cada 8 crianças, de 6 a 8 anos, tem algum sinal de DTM. Então, olha que importante, né? A criança. Porque os pais não ligam, muitas vezes a criança cai, bate, porque a criança até os 5 anos não tem o reflexo de pôr a mão e proteger o rosto. Então, ela bate o rostinho. E às vezes dá uma pancada nessa mandíbula, desloca alguma coisa, e o pai não leva no hospital, não leva no dentista. Ai, parou de chorar, tá ótimo. E a criança não sabe falar, tô com dor na TM. Ela fala, tô com dor de ouvido. Muda o comportamento, fica mal-humorada, fica rabugenta, né? Ai, ó, tá de mau humor, né? Só chora, para de comer, né? Tá se alimentando mal. E muitas vezes é subclínico, né? Já algum sinal de DTM. O JJ Tobon, existe uma forma diferente e efetiva para aplanar o plano oclusal que não seja a técnica MIOL? Ixi, ah, bom, então vou traduzir. Se tem uma forma efetiva e eficiente de horizontalizar, aplanar o plano oclusal, que não seja com miau, eu uso guial, eu uso um arco reto, eu não faço arco miau. Existe, claro que existe, mas o conceito é o mesmo, a ferramenta é diferente, tá? O conceito é o mesmo. O Bakushov faz a mesma coisa, aplana. Né? Mas aí, para você manter, você tem que saber depois reconstruir a oclusão. Né? Você já usou, já deve ter usado Gun Metal com Buckle Shelf? Claro. Eu sabia. Claro. Não, o Gun Metal, o que ela quis dizer, quem não conhece, é a mesma técnica miau, só que não tem aqueles fios lá do bioloide, né? Com os multiloops, e o guial é um fio mais tecnológico. Exatamente, é um fio, eu acho, menos, não dói. O paciente, eu saio direto de um 0,14, às vezes 0,18, para um 19 por 25 o Gun Metal. Entendeu? Ele tem a ductibilidade do Muay Thai, mas a dureza do aço. É muito, muito interessante. Você consegue fazer, né? Muito bom. Ó, Dani, antes de você prosseguir, essa avaliação, a Lúcia Osilene, professora Lúcia, essa avaliação serve para a dentição mista também? Claro. Achei muito interessante aplicar na clínica. E qual seria o tratamento? Tratamento dá uma geral, de 6 a 10 anos. Tá. Então é o seguinte, a criança vem de 6 a 10 anos, 6 a 8 anos, né? Que a gente não avalia isso 6 a 10, como vocês quiserem. Então a primeira coisa que você vai fazer na criança é uma palpação, né? Uma palpação. Primeiro você vai ver o dentinho como é que tá. Tem mordida cruzada posterior? Uau! Unilateral? Nunca é unilateral, é sempre bilateral, né? Você vai lá, pega, fala assim, ó, traz o dentinho pra cá, traz um pouquinho o queixinho pra cá, é criança, né? Você vai ver que automaticamente a mandíbula vem pra frente. Ela tem que sentar póstero. Ela não consegue fazer lateralidade sem trazer pra frente. Quando centra a linha média, que você vai ver que a mordida cruzada é bilateral, e aí você vê se tem algum desnivelamento, né? Desnível de planos oclusais. Porque sempre o direito é diferente do esquerdo, não existe dois iguais. E aí você vai, se você vir que tem, pede para a criança abrir e fechar a boca. Tem qualquer desvio, suspeita. Tá? E aí você vai fazer uma palpação suave. Você tem que sempre calibrar. Eu não faço palpação com 1 kg de força, tá, Fábio? É 200 gramas, 300, até 500. 1 kg é muita coisa, vai doer em todo mundo. Então você vai fazer, nada de manipular a mandíbula, gente. Se você empurrar, vai para trás.
tá? Mandíbula é um osso solto. Então, não tem que manipular. Você pede para a criança centralizar as linhas médias para você. E aí você vai fazer uma palpação suave. Calibra no dedinho da criança, olha. Sente dor? Não sente? Apalpa com essa suavidade. Se tiver dor, a lágrima escorre. Aí você já desconfia que aí tem um problema. Aí você vai fazer os exames complementares. Vai explicar para a mãe, né? Porque assim, outro dia eu vi uma live que se tem clique, mas não tem dor, não trata. Pelo amor de Deus! Clique é um sinal clássico de que o disco está deslocado. Qualquer articulação do corpo, qualquer articulação, cotovelo, joelho, ombro, pé, tem que funcionar com o disco interposto. A articulação ATM não precisa? Ela pode funcionar com o disco interiorizado? Da onde saiu isso? Ah, mas é um trabalho, uma revisão científica, né? Revisão da literatura. Acompanhamento de 8 anos, que só 30% dos casos pioram. Cara, tá errado. Essa articulação tá funcionando errada. Clique é sinal de deslocamento. Disco deslocado significa osso no osso. Tá errado. Não dá para deixar a criança crescer assim. Na minha visão, uma articulação fisiológica trabalha com o disco interposto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa criança é recuperar esse disco. Tá? Recuperar esse disco. Aí eu preciso saber aonde está esse disco para poder buscar o disco. Né? E essas crianças que você vê, eu tenho crianças, eu tenho um bebê de 2 anos e meio que já tinha simetria facial. E esses casos eu trato, aí eu trato lado a lado com um quiropraxista. Tá? Ele é osteopata, kinesiologista e ele faz todos os exames neurológicos. É fenomenal. Por quê, Fábio? Porque o nosso corpo humano, ele trabalha em torque. O gait system, que é o sistema de marcha, quando a gente anda, se a gente anda corretamente, a perna direita vai para frente, o braço esquerdo e a cabeça vai para a direita. Então, a gente trabalha em torque. Direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Se você tem qualquer desvio, essa articulação afeta a cervical, a atlas e vai afetar o corpo inteiro. Essas crianças que têm assimetria facial têm escoliose. Não é talvez, elas têm escoliose. Pode ter cifose, a maioria tem lordose, mas tem escoliose. Então, eu no consultório, eu tenho lá um estúdio fotográfico e tenho um cinetógrafo. Eu tiro foto postural de todos os pacientes. Porque normalmente tem um ombro mais alto que o outro, um quadril mais alto que o outro, às vezes convergente, às vezes divergente. Eu não sei tratar isso, eu sei avaliar. Quem vai tratar isso é o quiroprata. Eu trabalho lado a lado, imediatamente a simetria facial passa com o quiroprata, porque eu vou desprogramar a boca, mas se ele não desprogramar o corpo, volta. Porque a mesma cadeia muscular que segura, sustenta a cabeça, que mexe a mandíbula, vai até o pé, é a mesma cadeia muscular. Os ossos são soltos. O que segura osso é fáscia muscular, tá? A fáscia muscular, então assim, deu uma torção aqui em cima, você pode ter certeza que está tudo acometido. E eu não sei avaliar, eu não sei desprogramar o corpo. Então, eu trabalho com o Christopher Ananides e todos os meus pacientes, eu já falo para o paciente, vem tratar a simetria facial, a gente trata. Deixa simétrico. Deixa. Reconstruindo o plano oclusal. Mas primeiro nós vamos tratar a articulação, se tiver problema. Se não tiver, a gente vai começar a tratar já ortodonticamente, mas tem que tratar concomitantemente com o quiroprata, porque senão a coisa que mais decisiva é a simetria, até na cirurgia. Cirúrgico, tenho vários, quando você quiser viver no consultório. Muito bom, hein? Ô, Dani. Fala. Me fala o seguinte, lembra dessa foto aqui? Nossa, lembro, no Peru. Você voltou lá depois? Não, a gente ia agora, mas o Covid matou tudo, né? A gente ia, né? É verdade. Não, foi bom lá. Você deu uma baita aula aqui e o teu espanhol é impecável, né? Graças. Os peruanos falam muito bem de você. Eles são os queridos, né? Olha lá, daí... Olha lá, essa foto é histórica, hein? Essa foto é histórica. Não, eu fui tirar uma foto com você, de repente... Os peruanos gostaram tanto, fizeram uma fila assim para te ver. Você lembra? Foi muito bom. Falei, deixa eu ficar aqui com. Vamos ver se eu consigo conhecimento com essa turma aqui. Foi muito bom. São muito, muito querido, um pessoal muito cálido, né? Muito amistoso, são muito fofos. Eu gosto muito da América do Sul. Ó, quando não tem quiropraxia, se faz.
como faz? Fisioterapia? A Lúcia está falando. São Não, coisas diferentes. No Brasil não tem... É restrito, né, esse conhecimento aí. Então, tem quiropraxista no Brasil? Tem sim, tem vários. Basta procurar, né? Não, eu digo assim, a formação deles. Ah, não. Mas aí, Fábio, você tem que sair da sua zona de conforto e aprender, né? O fisioterapeuta não tem noção. O fisioterapeuta é muito bom na medicina alopática, vai? Com a medicina que a gente sabe. Da remédio faz fisioterapia, calor, frio, quente, não. Então, ele sabe soltar o músculo que está retesado, mas ele não sabe desbloquear o que está bloqueado. O quiropraxista, ele sabe onde estão os bloqueios e como desbloqueia. Ele faz... Quando o quiropraxista faz crack, não é que ele está... como é que fala? Deslocando o osso. Ele está resetando o sistema neurológico. Ele reseta, é um reset. Porque o sistema Ó, imagina, a boca, os dentes têm mecanorreceptores. Está muito próximo do sistema nervoso central, é muito rápido. Tá? Mas o resto do corpo não. Então, você vem com informação aferente, tá? E ele tem que resetar essa informação. E aí, quando ele faz... O meu quiropraxista não estrala você inteiro. São locais específicos que ele vai avaliar. Se você está com torção de quadril, ele vai dar uma estralada ali. Se você não está, não... Eu posso estar falando besteira, mas é mais ou menos assim. Não é todo paciente toda hora. Cada um tem um diagnóstico. E é muito legal porque a gente trabalha é muito gostoso ver a evolução dos pacientes. Então, a escoliose, se for menos de 20 graus, porque 20 graus é muito, 15 graus já é cirúrgico, né? Mas a escoliose inicial da criança, ela desaparece. Quando você trata a mordida e você desprograma o corpo, a escoliose vai embora. Então, esse é gostoso de ver, que tá tudo interligado. Então, Lúcia, procura... não dá para ser com fisioterapeuta. Eles não são treinados nisso. Eles não têm esse conhecimento neurofisiológico. Tá? Eles não têm, infelizmente. Não, e o que tem desses profissionais na Europa é brincadeira, né? Para você ver como é maravilhoso. Na Itália também, na Itália, na França. E a maioria dos meus colegas todos, a gente estuda isso, porque quando você vai tratar o paciente como um todo, né? E então a gente faz desde a condilografia, mapeia todos os movimentos, e aí passa pelo quiropraxista, e ele fala assim para mim, Dani, é um problema misto, vamos tratar juntos. Dani, é um problema descendente. Corrige aí, tira todas as interferências oclusais, daqui 2 meses volta para mim. Dani, é um problema ascendente, vou tratar primeiro o corpo, o que sobrar é teu. Não dá para tratar a boca sem tratar o corpo. Entendeu? E na tua residência você dá uma introdução, tudo nisso aí. Olha, se tiver algum aluno meu aí, pode falar. Sim, eles saem loucos da minha residência, porque tem que ter tudo isso, tá? A gente vai tratar, eu trato os pacientes que eu faço a condilografia e eles estão saudáveis, a gente não trata a articulação doente na minha residência, mas são casos limítrofes, são todos, entre aspas, cirúrgicos, né? E a gente vai tratar a simetria, classe 2 completa, classe 3 trata, mas a articulação está saudável. E eu trago os meus amigos para darem curso para eles. O meu quiropraxista vem também, agora eles ficam alucinados. E às vezes eu atendo pacientes. Então, a minha residência, Fábio, tem hora para começar e tem hora para terminar. Às vezes 11 horas da noite está no consultório, porque eles pediram para ver um caso. Eu chamo o paciente, os pacientes são legais, top. Os alunos querem ver. A gente às vezes pede pizza, come pizza lá. 11 horas da noite atendendo o paciente. Eu já vi que você falou numa live com o Rodrigo, não sei, e eu comecei a estudar isso. Elástico de classe 2 para tratar a classe 3 e elástico de classe 3 para tratar a classe 2. Vai assustar a turma que está ouvindo aí. Mas faz todo sentido. Isso mesmo. É isso mesmo, porque se você quer mudar o plano oclusal e realmente tratar a classe... Olha, nós de Viena, tá? Da Áustria e do professor Sato, nós não usamos nenhum propulsor mandibular, tá? A gente não usa Forceps, Herbst, Jones Dig, nada. Nenhum propulsor mandibular. Mas a gente trata as classes 2 numa classe 1. Tá? A gente não termina em meia classe 2 e não termina com mordida dupla. É uma só e termina em classe 1. E a gente trata mudando o plano oclusal. E aí, o elástico de classe 3 tem todos os efeitos colaterais que eu quero para minha classe 2. Então, eu uso o elástico de classe 3. Não que o elástico trate. O elástico não trata nada. Quem trata é você. Mas o efeito que eu quero do elástico de classe 2 é péssimo para classe 2. Então, eu uso de classe 3. Né? Na verdade, a gente pegou os efeitos colaterais e a gente usa a nosso favor. Porque está cheio de efeito colateral
do elástico de classe 2. E eu quero para minha classe 3. É o que eu quero. Eu quero rodar os dois planos no sentido horário. A classe 3 é o contrário. Ó, é isso que eu gosto. Eu não estou entendendo muita coisa que você fala, mas eu gosto disso, porque os ensinadores hoje é alinhamento, nivelamento, tudo, ortodontia tradicional. Isso tem que abrir a cabeça, tem que ir atrás, como você está fazendo aí. Muito cuidado em tratar essas assimetrias ou essas subdivisão. Por favor, extração assimétrica nunca. Aliás, eu não faço extração, só de terceiro molar. Eu não tiro pré. Nunca, nunca, nunca. Porque o pré não é supranumerário, é um dente muito importante na oclusão, o primeiro pré. Né? Então, eu não faço extração. E aí, cuidado, avaliem primeiro se não tem um problema aí subclínico que vocês não viram antes. E desvio de linha média inferior, não é a maioria das vezes não é a linha média que está desviado. É contato prematuro por atresia maxilar, mas a grande maioria é um desvio, não é postural, gente, é funcional. Porque postural está ali. Postural é contato prematuro. Funcional, essa mandíbula vem funcionando e crescendo assimétrica. É a mandíbula, porque a maxila já está assimétrica. Aí você tem que tratar os dois, a mandíbula e a maxila. E se vocês virem, o que tem muito, e eu tenho bastante, é recidiva desses pacientes, né, principalmente os classes 3, com assimetria, tratado com 2 buccal shells. Aí tranca aquela mandíbula lá atrás, recidiva tudo, cara. Recidiva mesmo. Ou pior, ou você não consegue terminar, porque a mandíbula vai adaptando e vai saindo do local. Eu estou tentando achar o folder. Não, faz todo sentido o que você me falou. Aqui, achei. Bom, o pessoal já sabe, mas eu fechei com a Dani hoje e muito feliz que ela estará aqui no Congresso de Ancoragem Esquelética e ela vai falar dia 26, meio-dia. Vocês não podem almoçar, hein? Tem que me levar junto. Não, nós vamos começar às 9, você vai pegar todo mundo e daí vai para o almoço da Todo 1 mundo com fome. às 14. Não, tudo bem, mas é em casa, come um negocinho. Tá valendo. Ninguém tá Pode vendo. comer na frente, ninguém tá vendo. Come na frente. Mas me fala o seguinte, então, residência 2021, né? Então, tem a turma de mini residência começando em maio de 2021, tá? São 3 anos, porque você tem que começar e terminar seu paciente. Não fica para outra turma, sabe? E você recebe os latinos também? Aqui em São Paulo? Todos. Eu tinha na outra mini residência 6 paraguaias, nessa eu tenho uma chilena, ela vem do Chile, olha só. E a maioria dos meus, eu tenho um aluno no estado de São Paulo, o resto é de fora de São Paulo, tá? Bimestral. Bimestral, são 2 ou às vezes 3 dias, depende. Tem os professores convidados, que são os internacionais, com tradução simultânea Joe, verdade? Joe. E aí a gente tem aula teórica e aula clínica. O importante é a clínica, que é hands-on, né? Mão na massa. Essa é a mini residência. E aí tem os cursos de primeiro, oclusão básica, que é o de Viena, o VSIT, que é o currículo básico, que essa turma que ia começar em outubro. Eu estou até negociando com eles que eu quero soltar de novo para mais gente que está me pedindo. Nós vamos iniciar, então, primeira semana de março. Porque nem sei se vai ter carnaval aqui, a gente não sabe mais nada, né? Se vai ter carnaval, se não vai ter. E eles pediram, né, para poder viajar financeiramente. Eu falei, não tem problema. A gente, em outubro, não sabia se abriu ou não. A gente esperou até agora. Então, estou começando a viajar agora. Até eu fiquei com vontade de abrir minha cabeça mais aí. Venha, porque é o seguinte, é super divertido, Fábio. É muita informação, mas a gente faz de uma forma bem descontraída. Eu não tenho pressa, então não entendeu, fala de novo. É tudo hands-on, o material todo incluído. E é outra forma. Eu não consigo mais fazer a ortodontia convencional e nem enxergar o paciente, ou não enxergar. Eu falo que eu era cega e agora eu vejo, né? Eu não enxergava muita coisa, que faz todo sentido. Então, você consegue resolver casos que você não entendia antes porque que não dava certo. Ou casos que recidivaram, você consegue entender por que recidivaram, né? E resolver, não ficar patinando no óleo, né? Resolver o caso. Principalmente as DTMs, que a maioria tem uma linha aí que fala que a oclusão não causa DTO. Tudo bem, eu tenho, em 9 anos que eu faço isso, eu tive 3 casos que não eram da oclusão. 3 casos de DTM que não era neuromuscular, mas a maioria vem da oclusão. Aí você diagnostica, mostra e trata. Se você consegue tratar, então você tem razão, estava correto, né?
Aí, a Lúcia falou que quer fazer essa residência aí. Venha, Pessoal, com ó, muito prazer. muito bom, né? Por que que essa ideia não foi que eu tive sozinha, né? A nossa gestora também é mulher, a Manu. Falei, Manu, se fizéssemos uma semana de mulheres, porque elas dominam a ortodontia, e vamos ver, vamos ouvir o que elas fazem. Então, você trouxe hoje aqui conhecimento que eu estudo muito e sabia desse. Por isso que eu queria te ouvir aí, por, claro, 50 minutos rápido, mas despertou muita coisa e muita gente que já vai te procurar aí para 2021, pode ter certeza. Sejam todos bem-vindos. E obrigado por ter aceito essa semana, que era uma semana, virou 10 dias só de vocês, só de mulheres. Obrigada pela lembrança, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou chamada de louca, né? Que eu faço firula, mas está valendo. Se pelo menos algumas pessoas... As aulas que eu assisti de você, as palestras, foram todas muito bem sensatas e você leva uma informação de despertar conhecimento, que você é estudiosa por natureza. Curiosidade, né, Fábio? Curiosidade. Muito bom. Eu acho que a nossa profissão é tão bonita para ficar fazendo, para banalizar como estão banalizando, não é? Despede aí que tem 10 segundos agora. Um beijo, muito obrigada. Obrigado. Beijo para todos. Obrigada. E até o congresso. Tchau. Até o congresso. Espero vocês lá.